Gente, vocês estão bem? Estão felizes? Estão quietinhos? É frio mesmo? Gente, estou muito empolgado, cara. Diga pro seu irmão do lado, fala, o pastor está terrível hoje. Diga pro seu irmão, o pastor acordou atacado. Já acordei a milhão, gente, você não está entendendo. Você acha que o louvor aqui foi a milhão, você não viu lá em casa o avivamento na hora do banho. Já coloquei uma JBL para os vizinhos acordar junto, para saber que tem um crente orando ali, cantando. Eu não estou nem aí, gente. Fala pro seu irmão aí do lado, fala, não se preocupa com a sua reputação não, Curitibinha. A gente é de Cristo. Amém, gente? Queridos, a nossa série do 2 ou Mais se encerrou domingo passado. E hoje seria um tema livre, né? E semana que vem nós vamos iniciar uma nova série. Acho que semana que vem ou no próximo domingo, não me lembro agora. E nós temos uma reunião semanal, toda terça-feira às 10 da manhã, com todos os pastores de todas as poemas do Brasil. Pastores sêniores, pastores auxiliares. Toda terça-feira às 10. E ali é umas 2 horas e meia, 2 horas de mesa, onde a gente compartilha muita coisa, compartilha alguns sparks que Jesus está dando pra gente. Spark significa faísca. Então a gente compartilha muita coisa que Deus está falando. E nessa terça passada o Leandro falou, Xandão, libera aquele spark aí, cara, que você liberou para mim na mesa aí e tal. E ali nasceu uma mensagem, eu compartilhei uma coisa pequena ali. E eu falei, cara, eu acho que isso é isso que a gente tem que ouvir no domingo. E o Leandro falou, cara, isso é uma mensagem profética, uma mensagem de uma denúncia. Então eu quero trazer para você um recado da parte do Senhor hoje. Um recado de tudo que nós estamos escutando e tudo que nós estamos vivendo nesses dias. Algumas coisas eu já falei de púlpito aqui, já preguei algumas coisas, eu quero reafirmar tudo aquilo que nós estamos vivendo de incrível. Então diga para o seu irmão com muito carinho, fala para ele, quem vive de passado é museu. Abra comigo Isaías capítulo 43, verso 18. Você que é pentecostal, você devia falar, ô glória! Tem pentecostal aqui, irmão? Senão eu vou trazer o Marco Feliciano aqui. Crente com defeito de fabricação. Vocês lembram disso aí, né? Meu irmão. Isaías 43, verso 18. Gente, vocês têm que me ajudar na pregação. Estava enfermo esses dias, agora estou ficando melhor. Verso 18. Esqueçam o que se foi. Gente, o que você comeu semana passada de Deus já foi. Amém, irmão? Hoje tem um maná escondido para nós. Amém? Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam. Eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Gente, abrir no deserto um caminho significa Deus trazendo direcionamento para o povo que está perdido. Vamos lá, alguém. Não é o nosso caso. Deus tem trazido para... É trazido mesmo que fala? É trago. Trazido? É que Taubaté é meio diferente, às vezes eu confundo. Nossa língua é especial. Não, Mariota? Então Deus tem trazido muita direção para nós. Isso é abrir um caminho no deserto. E riachos no ermo, irmão, é trazer refrigério no meio da caminhada, amém? É Deus trazendo refrigério, é Deus trazendo paz, é Deus trazendo uma nova medida de alegria no meio de um processo árduo às vezes. É Deus trazendo um vinho novo, onde tem uma escassez. É Deus transformando vida onde existe morte. É Deus tirando a tristeza e colocando um sorriso, amém? Então, querido, saiba no seu coraçãozinho que Deus é um Deus de novidades. Ou Deus está fazendo uma coisa nova, ou Deus está renovando outras coisas. Mas o importante é que Deus sempre está em movimento. A sua igreja não foi chamada para ficar parada. O evangelho é ide, não é fique. Então Deus tem que estar fazendo uma coisa nova. Então eu e você olhar e falar que Deus não está fazendo nada novo, irmão, é perder a sensibilidade. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, vocês não a percebem. Gente, eu não sei se vocês perceberam de 2, 3 meses para cá, quanta coisa maravilhosa e incrível essa igreja está vivendo. E não é só o pastor que está vivendo, é o 2 ou mais. É você que está aqui, é você que lidera, é você que serve, é você que vive alguma esfera da sociedade dentro da igreja local. Deus está fazendo muita coisa nova, então olha que legal. Salmo 40, verso 2. Isso aqui, cara, essa semana eu chorei com esse verso. Salmo 40, verso 2. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em lugar seguro. Verso 3. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor.
Ou Deus faz uma coisa nova, ou Deus está renovando uma coisa. Eu acredito que nós estamos fazendo parte nesse exato momento de um renovo de Deus em muita coisa. Deus está renovando uma estrutura que já existe. Deus está renovando o 2 ou mais, que é algo que já existia. Deus está fazendo tanta coisa incrível no nosso meio, cara. E trazer um renovo. Deus colocou um cântico novo em meus lábios. Irmão, um cântico novo em meus lábios não significa que você vai cantar uma nova música, uma nova letra. Um cântico novo em meus lábios é Deus pegar uma canção antiga que não se canta mais, voltar, fazer você cantar ela, mas de uma forma mais intensa. Ou seja, lembra do Zaqueu? Ninguém canta mais Zaqueu, irmão, mas quando você está no vinho novo, Deus colocou um cântico novo em seus lábios, você canta Zaqueu de uma forma intensa, você canta de forma diferente, você se expressa diferente. Cântico novo, irmão, lá em Apocalipse diz que pela salvação eles cantaram um cântico novo. Cântico novo é todo aquele que encontra o Senhor verdadeiramente, ele libera um som. Antigamente você estava na escuridão, eu estava na escuridão, qual que era o louvor que a gente cantava? Eu era um bêbado, lembra esse louvor? E vivia drogado, hoje estou, pois encontrei Jesus, aí se converteu. Encontrei, na casa do Senhor não existe Satanás, show Satanás. Você dançava, irmão? Agora você está com vergonhinha aí, eu sei que você dançava. Meus olhos percorrem toda a terra. Eu sei que você dançava. Aí agora você não canta mais, irmão, você teve um encontro radical com Deus. Jesus tocou você, mudou sua história. Qual que é o louvor agora? Nós arrumamos a casa. Agora você vira crente, irmão. Então o cântico novo, ele vem de uma vida transformada. Hoje você canta canções que tocam o seu espírito, não mais a sua alma. Então Deus está renovando uma coisa muito legal no nosso meio. Querido, a Poema Curitiba está deixando de funcionar, está voltando a fluir novamente, em nome de Jesus. A Bíblia diz que tinha, cara, um paralítico na frente de uma igreja, uma porta de uma igreja chamada Formosa. E de repente vem Pedro e João. De repente ele chega ali e fala, e aí, beleza, salve, salve. O cara falou, dá uma moedinha aí, irmão, tem um Bitcoin para vender aí? Como que está o mercado? Não tem nada, irmão, o que eu tenho eu lhe dou, levanta e anda. Querido, ali era o local onde passava muita gente. Muita gente passava por ali e via aquele homem naquela situação e entrava para dentro do templo. Talvez dava uma moedinha, talvez dava falou, irmão, Deus abençoe aí, fica na paz. Às vezes dava um pratinho de comida, vai ali, compra um negocinho para você ali. Quer dizer, não tinha como, ele não saía dali, alguém trazia para ele. Cara, muita gente passava ali. A primeira igreja religiosa passava ali e via aquele homem naquela situação. Agora a segunda igreja, chamada Pedro, a igreja triunfante, cheia do Espírito Santo de Deus, com um cântico novo em seus lábios, um vinho novo. Então ele passa e fala, epa, não tenho nada, mas o que eu tenho eu lhe dou, levanta e anda. A igreja para de funcionar e agora ela volta a fluir no poder, na autoridade, na alegria, no cântico novo, na unção, na restauração e na palavra de vida. É o que Deus está fazendo comigo e com você. Ele colocou um cântico novo em meus lábios, cara. Meu Deus, irmão. Estamos parando de funcionar. E estamos voltando a fluir, cara. Agora, todo cuidado é pouco. Anota aí, todo cuidado é pouco. Abra comigo em 2 Samuel capítulo 6, verso 16. Aumenta o teclado do Rafa aqui, por favor, gente. Aqui no retorninho. Boa. Aumenta mais um pouquinho. Estou a fim de cantar hoje. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia. Vocês sabem cantar? Meu Deus, cântico novo. E parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Dá um grito, pelo amor de Deus, cara. Ô, irmão, tem crente aqui que está com vinho velho aqui no nosso meio, está repreendido, vai virar vinagre. Está repreendido. Acertou o tom agora? 2 Samuel 6,16. Irmão, todo cuidado é pouco. Estamos felizes, estamos cheios de Deus.
Mas aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Ao ver o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda de Davi, que Davi lhe havia preparado. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão diante do Senhor. Depois de oferecer os holocaustos e as ofertas de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passa. Gente, depois você estuda, cada alimento aqui tem um significado. Um significado fala de força, outro fala de provisão e outro fala de celebração. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, despindo-se sem pudor diante das escravas dos seus servos, como homem vulgar. Ô gente, presta bem atenção, olha a situação de Davi. Davi acaba de retornar de uma tragédia, aonde eles tiveram que lutar contra os exércitos inimigos, venceram a batalha, recuperaram a arca, estão voltando para a cidade de Davi, coloca a arca num carroção de boi, a arca, os bois tropeçam. Então olha só, o cara primeiro tem que lutar. De repente os bois tropeçam, a arca cai, Uzá, que estava ali, foi colocar a mão na arca e morre instantaneamente. A Bíblia diz que Deus o fulminou. Davi tem que lutar, recupera a arca, o cara vai segurar a arca, morre. Davi se desespera. Lá em Crônicas vai dizer que Davi foi consultar os anciãos para ver como carregava a arca, porque a arca naquele dia, naquele momento, não era para ser colocada em carroção de boi, era para se colocar nos ombros dos sacerdotes. Ombro significa governo. Por isso que a Bíblia fala que o governo está aos ombros de Cristo. É governo, é força, é autoridade, é posicionamento. Então aquele jovem morre, Davi se desespera. Então Davi faz agora uma trajetória, a cada 6 passos é um boi que sacrifica, no 7º sacrifica o boi. 6 passos no 7º sacrifício. 6 passos no 7º sacrifício. 6 fala do número do homem, é 6 passos dizendo até aqui a gente fez, mas agora, irmão, é com o Senhor. 6 passos, um boizinho morto, um churrasquinho. Então passa a luta, passa a tragédia, agora os caras estão felizes, entram na cidade de Davi, e o mínimo que Davi esperava, o que é? Que a sua mulher chegasse o que lá? Cara, parabéns, hoje é avivamento aqui em casa. O mínimo que Davi esperava, irmão, é tipo assim, ó, Davi chega do culto, vai lá, restaura o casamento, chega lá em casa não, sai fora. Eu chego em casa, amor, você perdeu, o culto foi maravilhoso, a Marcela é mesmo? Então tem que cuidar da sua filha agora. Não, mas peraí, amor, eu sou ungido. Já aconteceu isso com você, que é pregador? Deus usa você, você chega na sua casa, sua mulher joga um balde de água fria na sua cabeça, é ou não é? Tem dia que eu chego em casa e falo, amor, mas peraí, Deus me usou. Ela fala, usou, sei lá, aqui, filho, é eu que vou usar, você pega a vassoura e anda. É assim, filho. Então você pensa a cabeça do cara, irmão, o tamanho da treta que Davi tem que resolver naquela situação. Cara, você está feliz, o culto está sendo uma bênção, Deus está falando com você, está transformando você. Mas você chega em casa, você tem que resolver uma situação dentro da sua casa e que não está resolvida. O que você faz? Oh Deus, mas peraí, Deus, o Senhor me usou agora há pouco, irmão, mas agora não tem jeito. Ô gente, Mical é o tipo da menina, criadinha no leitinho com pera, filha de rei. O homem que foi escolhido para governar a nação, mas caiu. Adorou a si mesmo, desobedeceu ao Senhor, consultou os mortos. Mical é o tipo da mulher que fala assim, nossa, eu vou casar com aquele jovem ali. É o tipo, Davi é o tipo de jovem, irmão, que promete tudo e não entrega nada. Mical é a patricinha do rolê, que quando casa com tipo a Marcela, casou com o Xandão, chega na casa do Xandão, irmão, é todo mundo falando alto, é som, é bagunça. Mical chega na sua casa e fala assim, nossa, mas é assim que eles comem churrasco? Nossa, mas é assim que o som tá alto? Ai, mas pra que falar alto? Ontem eu estava no shopping, eu, Rafa, todo mundo trocando ideia, e eu falando, a Marcela, pelo amor de Deus, cara, fala baixo, você está no shopping. Eu, filha, eu sou taubatiano, não estou nem aí. Eu falo assim mesmo, sou descendente de italiano. Você vai na minha família, irmão, parece que é briga. Mas a gente só está se comunicando. Você entra em casa, é falando alto, é som alto, é loucuragem. Minha mãe grita, meu sobrinho grita, eu grito, a Marcela xinga, é a confusão generalizada.
É tipo assim, cara, vou casar com aquele jovem. O jovem abria a porta do carro para você, ele casa, você nem abre mais a porta do carro para você. Você não casou com o homem de Deus, você casou com o Xireque, irmã. É a Mical. Pô, mas agora, meu príncipe encantado que eu sonhava. Ô mulherada, deixa eu dar um toque para vocês. Não sei se você sabe disso, mas vocês conseguem arrancar tudo da gente. Só ter jeito para falar com as coisas. É ou não é, ó, legendários? Lógico que arranca. Aí, ó. Um já se rendeu. Lógico que é. Ô mulherada, vocês arrancam tudo de nós, filha. Você para de ser boba, de querer apavorar nós. Os homens aqui não trabalham sob pressão, não. Nós trabalhamos sobre cafuné. Aleluia. Não adianta apavorar nós. Faz um cafunézinho aqui que você vê. Arranca o cartão de crédito, arranca tudo, filha. Você que está aí querendo apavorar. Mical falou, meu Deus, meu pai era rico, eu tinha tudo, agora esse cara não tem nada. O cara é louco, é rei, arranca a roupa, fica de sunga, pacotinho, dançando aqui no meio do povo. Dançando reggae aqui no meio. Ô gente, Mical casa com o cara que não tinha nada. Eu falei para Marcelo esse dia, a gente lembrando do nosso casamento. Eu falei, amor, lembra do nosso casamento? Meu pai não era rico, nem minha mãe. Seu pai morreu, não deixou nada, mas sua mãe também não. Cara, não é tão lascado. Eu fico vendo os testemunhos das famílias que o pai deixou herança, a mãe deixou, eu fico com inveja. O meu pai morreu, sabe quanto que ele deixou na conta dele? R$750. Eu fiquei feliz da vida, e eu fui ver lá o negócio do velório, lá, um negócio que passa no corpo, lá para o corpo durar mais lá no caixão. Sabe quanto que era? R$750, já foi embora. Falei, ô pai, você foi um bom pai, mas isso aí você pecou, meu. 750 pila, cara. Verso 21. Davi, porém, disse a Mical. Olha o estilo de Davi, cara. O cara volta feliz da vida. Vem derramar. Fica louco, arranca a roupa, mano. Outras versões dizem que ele estava de sungão, shortinho, pacotinho, sabe? O cara começa a cantar, a mulher do cara sai diante dele e fala, que bonita, hein? Quer aparecer no culto, quer aparecer. Verso 21. Davi, porém, disse a Mical, tudo que fiz foi diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele. Irmão, começou o alinhamento dentro de casa de um homem que tem governo. E de toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Por isso, celebrarei diante do Senhor. Mical não respeita a posição de governo do marido. Mulheres, deixa eu dizer um negócio para vocês em nome de Jesus. Respeita a posição de autoridade e governo que Deus deu para o seu marido dentro do seu lar e não deu para você. Deus deu governo para o seu marido, ele é o cabeça do lar. Você é a ajudadora, você é a mulher que anda ao lado, você é a mulher que leva ele para esse lugar do governo. Hoje a gente está tendo de confusão dentro da igreja, que a mulher quer mandar mais que o homem dentro de casa. Você, mulher, não aguenta estar na posição que Deus deu para o seu marido. Cara, eu já tive embate com a Marcela dentro da igreja, dela querer tomar decisões, que eram coisas espirituais, que Deus não deu para ela esse governo, deu para mim. E eu falei para ela, você quer entrar nesse lugar? Você não aguenta. Você quer entrar nessa posição? Você não aguenta emocionalmente, espiritualmente. Deus deu para nós a posição de autoridade e governo dentro do lar. Você, mulher, tem que empurrar nós para esse lugar. O seu marido está se tornando um homem de Deus, está se tornando um pai de Deus, está se tornando um amigo leal do Senhor Jesus e depois de toda a sua família. E ele chega na igreja e você fica na cabeça dele, enxuzando a cabeça dele, como uma goteira, como dizem em provérbio, fica goteirando, goteirando, goteirando. Deixa o menino rodar em nome de Jesus, cara. Cara, essa semana foi tão bonito, cara. A Marcela, gente, faz 15 anos que eu estou casado. São 15 anos ela me levando para o lugar que eu tenho que governar. Ô gente, eu casei com a Marcela, eu usava calça big. Você é dessa época aí, você que é mais velho? Calça big com a cueca aparecendo? Lembra? Ela olhava assim e falava assim, cara, pelo amor de Deus, eu nunca vou casar com um cara que tem tatuagem. Eu nunca vou casar com um cara que fala alto e que fica com a cueca aparecendo. Pagou a língua, ó, quem que apareceu lá? O Xireque. Só que a Marcela entendeu o que é governo, cara. Então ela falava assim, amor, essa calça não está mais legal, você não tem mais idade para isso. Coloca essas calças que pega rã. Sabe o que pega rã? O Kevin usa bastante aquelas calcinhas assim. Pega rã. Ô gente, pelo amor de Deus, cara.
Cara, essa semana a gente estava tendo um alinhamento entre nós pastores. Aí um dos nossos pastores falou uma coisa lá na roda lá, irmão. A mulher dele estilingou. Aí ele mandou para mim, Carol, que a minha esposa falou para mim, eu falei, mano, parabéns para ela tá levando você para o lugar de governo que você precisa ir, irmão. Escuta mais a sua esposa. Cara, pelo amor de Deus, Mical não respeita a posição que Deus deu. Cara, um dia a Érica chegou para Marcela e falou assim, Marcela, se você não acredita mais no seu chamado, acredita no do seu marido, pelo menos. Ô mulherada, pelo amor de Deus, cara, empurra seu marido para se tornar um homem governante cada vez mais do lar. Deus chamou ele como cabeça da sua casa, respeita a unção e a autoridade que está sobre ele, cara. E se ele não está fazendo o que a Bíblia diz, o Senhor vai cobrar dele. Não adianta você querer botar o nome do seu marido na boca do sapo, irmã, não vai funcionar, bota na mão de Deus, porque a Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Então se você não está conseguindo tratar, põe na mão de Deus, irmão, e Deus vai tratar o coração desse homem aí. Deus vai tirar o coração de pedra dele, vai dar um coração de carne. Ele vai governar você, e a maioria das mulheres, sabe qual é o problema desse movimento feministas que tem aí? Eu vou dizer para você o que falta ali, o que aquelas mulheres estão clamando. Elas estão clamando por um governo sobre elas, porque assim foi dito o Senhor, foi assim. Os movimentos feministas, elas fazem barulho, mas elas estão clamando, no fundo elas estão clamando, queremos um governo que nos ajude, que cuide da gente, que ama a gente como Cristo amou a igreja. Gente, é a resposta. Verso 22. Eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Olha o Davi falando. Contudo, serei honrado por essas escravas que você mencionou. Ô gente, Davi está dizendo aqui para todo mundo, eu não me importo com o cargo, primeiro é o Senhor. Eu não me importo com a honra, primeiro é o Senhor. Eu não me importo com a coroa, porque eu sei quem carrega a coroa mais alta do que a minha. Eu não quero mais saber de nada, eu me rebaixo ainda mais. Querido, se eu e você entendemos nesse tempo que nós estamos vivendo, que o princípio de todas as coisas é o quebrantamento, o Senhor continuará reinando sobre nós e sobre todos. Então continuar quebrado é a proposta. Porque quanto mais quebrado eu e você estamos, irmão, mais glória passa, mais poder passa, mais o rio de Deus passa. Então Isaías 58 vai falar para nós aqui, se eu e você continuamos quebrados e na humildade, olha isso aqui, Isaías 58 verso 11, o Senhor o guiará constantemente, vamos lá alguém, cara, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Ou seja, nos tornaremos bênção para as nações, não só aqui dentro, irmão. Verso 23, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos até o final da sua vida. Ô gente, presta bem atenção nessa história. Davi vem desse monte de acontecimento. Parece os dias de hoje que nós estamos vivendo dentro dessa igreja. Cara, olha quanta coisa maravilhosa a gente tem escutado aqui, gente. Olha quantos milagres nós temos escutado aqui de curas físicas, emocionais, espirituais nós temos vivenciado aqui. Portas das casas estão se abrindo, as pessoas estão invadindo 2 ou mais. As pessoas estão ganhando alma, as pessoas estão cuidando de gente, as pessoas estão pagando conta das pessoas. Ô, gente, olha que coisa linda que aconteceu esses dias. Esses dias nós precisávamos de uma tela ali, uma tela touch ali para mexer na iluminação. Aí eu perguntei para o Cauê, quanto que é essa tela? Lá no grupo da liderança. Quanto que é essa tela? O Cauê escreveu lá, cara, R$2.400. Eu falei, eu dou 200 pila, quem aqui dá mais? Gente, em 15, 20 minutos, todo mundo mandou dinheiro e a gente tinha o dinheiro para comprar a tela. Isso foi maravilhoso. Mas a parte B, irmão, foi que 2 pessoas dentro do grupo falaram assim, eu não tenho dinheiro para semear agora, mas eu estou orando por vocês e estou feliz com isso. Outros 2 irmãos enviaram dinheiro para esses 2 irmãos, que esses 2 irmãos agora puderam semear. Cara, não existe isso dentro da igreja evangélica, irmão. É só numa família espiritual, aonde a gente entende que quem não tem, a gente tem para dar, para o cara fazer parte da obra também. Cara, olha quantas coisas maravilhosas. Deus trazendo muita restauração, muita cura, muito avivamento para nós, cara. Só que Mical está na janela. Cuidado, irmão, o lugar mais perigoso do que a gente se está dentro de uma igreja é na janela. Cuidado com aquele louvor, estou te esperando na janela. Olha lá do meu amor. Cuidado com esse louvor. Primeiro ponto, a janela é perigosa. Lembra do Eutico? Paulo está pregando, o Eutico ficou a noite inteira no Netflix, assistindo o jogo da Copa do Mundo, dormiu na janela, caiu, morreu.
Fico lá pensando qual figurinha que ele ia trocar. Se tinha figurinha. Caiu da janela, morre. Paulo vai lá, ora, o cara é restaurado e ressuscita. A janela, irmão, é o ambiente mais perigoso para a gente ficar aqui. Porque o segundo passo da janela é você se torna um observador. Você entra dentro da igreja e você fica assim, deixa eu olhar essa igreja, como que funciona. Você fica observando, deixa eu ver se a parede é preta, deixa eu ver se Jesus está aqui, deixa eu ver se o som é alto, deixa eu ver se a galera vai me cumprimentar, deixa eu ver se vai dar a paz do Senhor. Pelo jeito o pastor não lê a Bíblia, só lê o iPad, não é de Deus. Deixa eu ver se as crianças podem tomar Santa Ceia, deixa eu ver como que é. Você começa a observar. Deixa eu ver se essa igreja não me ofende, deixa eu ver se essa igreja não me fere, se a palavra não me confronta. Deixa eu ver se isso aqui é um lugar bom para mim. O segundo passo, irmão, de Mical é a crítica. Ô louco, rei, mas você sendo assim vai arrancar a roupa? Onde já se viu você fazer isso? Aí você começa a criticar, peraí, mas aqui não tem nada? Peraí, mas aqui o som é isso? Mas peraí, isso aqui as pessoas são assim? Peraí, a igreja é dessa forma? O Poeminhas é assim? Você começa a ser crítico. Então você fica na janela ali, observando. O segundo passo é ser crítico. Terceiro passo, irmão, da crítica, depois da crítica, é a esterilidade. Você fica na janela, você observa. Segundo passo, você critica. E o terceiro passo, você se torna estéril, ou seja, você não gera mais nada. Ô gente, diga para o seu irmão com muito carinho agora, pelo amor de Deus. E se você arrumar confusão, o problema é seu, não é meu. Finge que eu nem estou falando para você. Diga assim para o seu irmão, sabe o que falta aqui nessa igreja? Fala para o seu irmão, sabe o que falta nessa igreja? Diga para ele, fala de novo, você está com medo dele, né? Os anjos estão aqui, eles vão separar a confusão. Diga para o seu irmão, sabe o que falta aqui nessa igreja? Diga assim para ele agora, ó. Você servir, você fazer parte, você se envolver. Diga para ele, porque Deus não nos chamou para ser Mical, Deus chamou nós para ser reino. Amém? Queridos, vocês estavam aqui na ordenação, vocês lembram do Júlio e da Pri, o cadeirante que congrega com a gente, e é staff e agora é diácono? Nós ordenamos eles a diaconia. É um casal que chegou aqui, irmão, querendo servir com sangue no zóio. As igrejas que eles passaram diziam para eles que eles não podiam, porque ele era limitado, porque ele estava numa cadeira de roda. Não, você não pode servir aqui, você é cadeira de roda, cara, você não tem como, o que você vai fazer? Quando ele chega na Poema, eles falam assim, cara, nosso sonho é servir. E o dia que eu estava pregando, eu falei, cara, aqui vocês podem servir aqui, vocês que mandam. Um staff nosso colocou uma camisa de staff no peito dele, assim, ó. Cara, 3 semanas atrás, a gente ordenou eles a diácono. Agora minha pergunta aqui nessa manhã é, eu não quero te ofender, não quero brigar com você, irmão, mas eu estou falando como um irmão em Cristo. Quem que é o limitado aqui? É o Júlio ou somos nós às vezes? Será que nós não somos limitados? Será que o limitado aqui não é eu e você, cara? Que estamos na janela esperando o nosso amor passar. Que estamos criticando a obra que Jesus confiou na minha mão e na sua. Será que nós não somos os limitados dessa manhã? Será? E as pessoas mandam mensagem, que lindo, que maravilhoso essa igreja. Não, irmão, vem sofrer com nós, vem para treta. Vem para treta. Observadores, críticos, estéreis. Não gera mais nada, não consegue gerar, não dá luz a mais nada. Viramos profissionais de culto, viramos profissionais da unção. Somos do controle espiritual, controle de qualidade espiritual. Medimos o culto para ver se é bom. Ai, pastor, o culto não foi bom hoje, irmão. Deus tem que falar para nós se foi bom ou se não foi. De resto, a gente não se importa muito. Então, irmão, você quer gerar, ande com alguém que está gerando. Você quer ser avivado, irmão, anda com um irmão que está queimando no Senhor. Você quer ser restaurado, anda com alguém que está sendo restaurado. Você quer aprender de Bíblia, irmão, anda com alguém que está devorando a Bíblia. Você quer ser discipulado, anda com alguém que está sendo discipulado. Lembra de Maria e Isabel? Maria recebe a promessa, irmão. Ó, Maria, chega aí, você vai ser mãe, beleza? Beleza. Mas como? Eu sou virgem. O Espírito Santo vai vir sobre você, vai engravidar você, e você vai ficar linda na fita, e você vai ter um filho. É mesmo? É.
E lembra da sua prima lá, Maria? Lembro. Isabel? Sei. Aquela que era estéril. Vamos lá, igreja. Olha o que o anjo fala. Lembra, Maria, da sua prima, aquela que era estéril? Sei. Então, ela já está no 6º mês de gestação. A Bíblia diz que Maria, irmão, pega o propósito, pega a revelação, sai correndo e chega na casa de Isabel. Isabel tromba com Maria, João Batista, Joãozinho Batistinha, está lá dentro ainda. O ventre se agita. Então Isabel diz: o que a mãe do meu Senhor veio fazer aqui? Como que você sabe? Porque quando você chegou, o filho que eu carrego se mexeu aqui dentro. Querido, sabe qual é a prova que eu e você estamos carregando Cristo? É quando eu e você se encontram e o nosso ventre espiritual se agita aqui dentro. A gente fica: meu Deus, cara, compartilha isso comigo, cara. Meu Deus, cara, mexe comigo isso que você está falando, você me arrepia, cara. A prova que eu e você estamos carregando Cristo, Paulo, é quando eu e você sentamos lá em casa, lá a gente sentou em casa para tomar café, e você começou a falar, cara, você e a Edna, do que Deus fez na vida. Cara, eu ficava assim: uau. E daqui a pouco nossos olhos estavam brilhando, a gente estava enxergando as águas. Sabe o que é isso, querido? É o Cristo que habita nele e o Cristo que habita em mim se agitando em nosso ventre espiritual. Agora eu estou dizendo e não o Senhor. Isabel estava com 6 meses, a Bíblia diz que Maria ficou 3. Se tem 6, ficou 3 dá 9. Possivelmente Maria viu o nascimento de João Batista. Sabe o que é isso, irmão? É Maria vendo como que nasce um propósito. Vamos lá, alguém. Querido, você que quer ser pregador, começa a andar com pregadores, você vai ver como que é para ser um pregador. Você quer ser um músico? Anda com quem já está tocando, com quem já está ministrando, e fala para ele: cara, como é fazer parte do nascimento de um propósito. Então, querido, Deus não chamou nós para ser estéril, irmão. Deus chamou a gente para frutificar e gerar nele, em nome de Jesus. Então todo observador, todo crítico se torna insensível com o mover de Deus e com as pessoas. Talvez você está nessa manhã aqui insensível, o pau quebrando na adoração e a gente cantando, chorando ali: o teu amor é como... E você seco aqui. Desafinou. O Henrique errou, desafinou. Eu vi que ele errou o acorde, colocou o capotraste na casa errada. Irmão, sabe quando a gente começa a entender sobre unidade, irmão? Não é quando a gente está observando o caos, é quando a gente está cantando para o mesmo Senhor. Pode ter uma banda, ou pode ter um radinho de JBL, ou pode ter só as palminhas, irmão. O Senhor colocou um cântico novo em nossos lábios. Vamos lá, igreja. Então todo observador crítico se torna insensível com o mover e com as pessoas. Para que gritar? Deus não é surdo. Para que ficar batendo palminha? Para que gritar? Come on, Jesus. Irmão, nós grita o que nós quiser. Nós é metido. A gente é metido, irmão. A gente fala inglês. Diga para o seu irmão: turn the page. Diga para ele: turn the page. Sabe o que é isso? Vire a página. Come on, guys. Come on, guys. Aplauda Jesus, irmão. Come on, guys. Eu estou bilíngue. Da hora, né? Estou pedindo para o Espírito Santo ensinar o inglês, porque eu não tenho dinheiro para fazer aula. Daí eu estou... Espírito Santo, ajuda eu. Ai, meu Deus, cara, muito bom. Então todo observador se torna insensível com o mover com as pessoas. O sacerdote Eli perdeu a sensibilidade. Chegou lá para Ana e falou: está bêbado essa hora da manhã. Insensível. O povo insensível chegou cedinho lá em Atos 2, falou: os caras estão tudo bêbados essa hora da manhã. Insensibilidade. Querido, nós temos um cara dessa igreja, que é o Eliel, está sentado ali atrás. É o cara que mais abraça e beija você. O Eliel chegou ali agora, ele me abraçou, quase quebrou a minha costela e ficou gritando no meu ouvido. E beijando a minha nuca aqui, ó. Ei, meu Deus, Eliel. E ele ficou gritando: eu te amo, cara. Eu te amo e Jesus é um bom pai, Jesus é maravilhoso. Se eu sou um líder insensível, eu falo: sai fora, mano, lá ele. Não, irmão. É um homem que grita, é um homem que chora, é um homem que agradece, porque ele habitava em grandes trevas e o Senhor tirou ele de lá. Querido, não toca na intimidade das pessoas, você não sabe do vale que ela passou, cara. Não toca no vale das pessoas, você não sabe de onde Deus tirou ela, deixa elas serem livres.
Deixa elas gritar com a mão disso, deixa elas gritar, eu te amo, Jesus. Deixa gritar. Cara, o Eliel é tão louco, irmão. Um dia veio um cara ver a iluminação nossa aqui, o cara ficou aqui, o cara nem é da igreja, sabe que ele achou que o cara era da igreja. Ele veio e abraçou o cara por trás. E deu um beijo na nuca do cara. Eu olhando aquela cena, falei, não é possível, cara. Vou ter que arrumar essa confusão aqui agora. Aí o cara fez assim, ó. Ai. O Eliel olhou pra ele assim, eu te amo, cara. Aí o cara, nossa, até me arrepiou. Aí o Eliel falou, porque esse é o meu amor por você e o amor de Jesus. Aí o cara ficou sem entender, não, pode crer. Eu falei, não, irmão, tá tudo bem, ele é assim mesmo, ele é normal. Tá tudo bem. Justiça e paz sempre me seguirão. Minha esperança está no Senhor, eu posso descansar. Bondade, graça, justiça e paz sempre me seguirão. Minha esperança está no Senhor, eu posso descansar. Queridos, Mical fica sempre criticando, é chatinha demais. Ô, gente, você quer uma saída para você prosperar na vida? Começa a celebrar com as pessoas que estão fazendo alguma coisa ou estão sendo vitoriosas em outra. Talvez alguém for ordenado aqui nessa diaconia, pastorei, você pegou mal. Irmão, você só vai sair desse cativeiro quando você aprender a celebrar a vida dos outros. Jesus celebrava a vida das pessoas. Um dia Jesus está com os discípulos, Jesus ensina os caras saem para fazer a obra. A Bíblia diz que Jesus se exulta no Espírito. Sabe o que Jesus fez? Ele fez isso aqui, ó. Come on a mim mesmo. Come on Jesus a mim mesmo. Ele fez assim, ele chapou, irmão. Foi para o secreto e falou assim, Deus, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor ocultaste essas coisas dos grandes, mas deu isso aos pequeninos, a qual o Senhor escolheu. Jesus celebrou, porque os caras estavam entendendo, cara. Deus vai tirar você desse cativeiro, irmão, a hora que você celebrar a vida dos outros. Você não casou ainda, e talvez até demore, mas o irmão que chegou depois, você já está casado. Celebra, irmão. Celebra. Você é dizimista fiel há muitos anos. Deus não prosperou você do jeito que você queria, mas Deus prosperou o piazinho que chegou agora. Celebra com a prosperidade dele. Deus vai mudar o seu cativeiro quando você entender e perceber que você precisa celebrar a vida das pessoas. Porque o evangelho não tem a ver com você. Aliás, você está em último lugar. O que está do seu lado é o primeiro. Efésios 4:19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Ô gente, então o lugar seguro, cara, para você não perder a sensibilidade, não está na conferência. O lugar seguro não está nesse culto. O lugar seguro está dentro da presença de Deus, está dentro do mover de Deus. Esse é o lugar seguro. Agora o que Deus odeia, Salmo 81, verso 11. Agora tudo isso aonde aconteceu, Xandão? Por que Mical endemoniou? Por que virou a Geza? Por que virou a Santa, Santanás? Por quê? Salmo 81, verso 11. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem seus próprios planos. Ô gente, tudo começou, o caos generalizado começou na casa de Davi, por causa que Mical desprezou no seu coração. Querido, Deus odeia o coração obstinado. Deus falou para Moisés, eu vou matar o povo pelo coração obstinado deles. Ô gente, a gente já foi tratar pessoas e cuidar de pessoas que não quiseram cuidado, não quiseram a palavra fazer efeito nelas, não quiseram nada. Então a gente falou, cara, então vai com Deus, pode ir fazer o que o desejo do seu coração. Deus entregou o povo aos desejos do coração. Um coração obstinado, irmão, um coração que não se converte mais.
Coração obstinado é um coração que não se rende mais, a palavra não entra mais, o Espírito Santo não convence mais, Deus é educado, irmão. Samuel quis mudar a vida de Saul, sendo que Deus já tinha desprezado ele. Irmão, se Deus não está convencendo o coração de uma pessoa, não adianta você querer convencer, que você não vai conseguir. Se o Espírito Santo não está entrando na vida de alguém, convencendo ela, você não vai conseguir, eu não vou conseguir. A gente tem que orar para que ela se arrependa e volte de alguma forma. Então o coração obstinado é um coração que rejeita tudo. Aí de novo esse povo, de novo essa ideia, de novo esse papinho, de novo essa conversa, de novo essa pregação. Ô gente, as pessoas procuram a gente, sabe para falar o quê? Ô pastor, irmão, eu vou na Poema, parece que a mensagem é tudo igual, sempre é a mesma coisa. Eu falo sabe por quê? Porque o pecado é o mesmo, a hora que mudar o pecado, muda a mensagem. A hora que mudar o erro, muda a mensagem, mas enquanto isso, irmão, nós vamos bater até se converter. Se Deus quer falar a mesma coisa que a gente o ano inteiro, irmão, Deus é Deus, algo Ele quer fazer no nosso meio. Então uma coisa que pode trazer muito orgulho para o Xandão é ser pastor. Uma coisa que pode trazer muito orgulho para nós é você servir, é você ser músico, é você ser um líder. E o nosso coração pode se fechar nisso e a gente não dá ouvido mais para ninguém, irmão, coração obstinado. Tem um amigo meu que ele é ministro de adoração na nação toda. Um dia eu sentei com a mãe dele e ele falou assim, Xandão, músico bom não pode ficar de banco. Músico bom não tem que estar no banco. Falei, músico bom na nossa igreja tem que lavar o banheiro. Músico bom na nossa igreja serve. Ou os músicos é Deus. Falei para ele, você sabia que o músico bom caiu do céu? Sabia que o músico bom caiu? Falei para ela, ela falou, não tinha pensado. Eu falei, lembra? Um anjo do céu que trouxe para mim, é mais bonita, caiu do céu. Então a gente se tornar alguém em Cristo, irmão, pode trazer orgulho. Por isso que Davi está falando, eu me rebaixarei ainda mais, me humilharei ainda mais. As pessoas estão batendo em mim, pode bater, porque crente é igual massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce. Crente, irmão, é igual prego na areia, bate e já afunda de vez, pode bater, pode arrebentar. Eu estou lendo um livro, depois vou passar o nome para vocês. Ali diz que homens com coração ensinável é o futuro da igreja. Querido, Lucas 5, verso 37, desenha isso para nós. Aqui fala das pessoas que dão chance para Deus fazer algo novo. E ninguém coloca vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se eu fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Então aqui fala da flexibilidade do outro. Que outro que é esse, irmão? A igreja, eu e você. Quanto mais flexíveis nós somos, mais Deus pode encher. As pessoas que mais crescem no nosso meio são as que aguentam mais feedback real. Ô gente, uma vez nós estávamos fazendo um culto lá no hotel. E pensa um culto avivado. Santa Ceia rolando, um culto avivado. Olha o Samuel que está ali, cadê ele? Samuel ali está ali. Samuel foi fazer um louvor no final, irmão. Acho que ele não discerniu o ambiente. E ele tocou uma música que nem Jesus conhecia. Voz e violão. E eu olhei para trás e falei, meu Deus, mano, Samuel está em outro lugar. No final ele falou assim, ei pastorzão, dá um feedback. Falei, Samuel, acho que nem Jesus conhecia aquela música, cara. Não encaixou muito não. Ele falou, é mesmo? Mas o que você achou? Eu falei, cara, eu não achei nada. Eu só tive vontade de cortar o meu pulso e sangrar até morrer. De resto foi de boa o culto. Foi o primeiro feedback que ele escutou na vida dele. Ele é louco, pastor, sério. Eu falei, não, eu tô brincando, é só zoeira. Mas eu tive vontade de cortar a jugular já e ficar ali. Irmão, as pessoas que recebem mais feedback são as que mais estão crescendo no nosso meio. Salmo 37, verso 4, aqui é a chave para a gente não sair desse lugar, irmão. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleitar-se no Senhor significa tornar o Senhor o prazer da sua vida. Ô gente, Cantares 3 vai dizer que a amada acordou de manhã e não achou o amado. Ela sai desesperada na cidade atrás. Cadê o meu amado? Cadê o meu amado? Querido, eu já experimentei um monte de coisa nessa vida. Já acordei de ressaca, já acordei doido, já acordei maluco, já acordei de tudo quanto é jeito que você imaginar. Mas fazem 18 anos que eu não sei o que é acordar sem a presença de Deus. Porque quando eu acordo, eu sinto que Jesus não está ali, irmão. Eu falo, Deus, cadê você, cara? Sabe o que é isso? É fazer de Deus o prazer da sua vida, irmão.
As coisas estão ruins, cara. Tem hora que a Marcela me joga. Ela fala, meu, você está chato demais, vai orar. Você precisa de Deus. Cara, faz 18 anos que eu não sei o que é acordar sem a presença, cara. É uma busca incessante atrás de Deus, eu não quero perder, eu sei de onde o Senhor me tirou. Cara, a Bíblia diz em Cantares que a mulher sai desesperada, e quando ela encontra o amado, ela traz para casa. E ela diz que ela leva para o quarto onde a mãe dela a concebeu. Ou seja, lugar de intimidade. Lugar onde você se relaciona com o noivo, e ali você tem uma próxima geração vindo. Lugar de gerar, é o lugar secreto. Você não gera no culto, você não gera na conferência, você não gera fazendo burroque, você não gera fazendo curso teológico, você gera no secreto. Em Mateus capítulo 6, verso 6, entra no seu quarto, fecha a porta, em hora secreta, e em secreto ele te recompensará. Então, querido, a carência da nossa alma vai fazer com que a gente busque satisfação em outros lugares. Você que não tem a presença da sua esposa na sua casa, você que é carente de dinheiro, faz você buscar isso em jogos. Você que é carente de esposa dentro do lar, faz você buscar isso em prostituição, pornografia, um monte de coisa. Você que é carente emocional, briga com o marido, quer ir no shopping gastar o cartão de crédito dele. Ele vai ver agora, que bonito. Vou gastar o cartão de crédito dele agora, ele vai ver. Isso é problema emocional, irmã. Dá o cartão para nós. Pega o cartão do marido, tá bravo, fala assim, você vai ver agora, vou gastar seu cartão lá na igreja. Dá para nós. Vamos botar piso na salinha. Aumentar o LED aqui, colocar um LED até lá no portão. Vão torrar o seu dinheiro, irmã. Você quer gastar com sapato, não é quer gastar com a igreja, amém? Traz para nós, brigou com a esposa, marido aí, dá o cartão para ela, fala, vai lá então, vai, gasta tudo na igreja. Vamos tocar telão até lá, irmão. Vai parecer um túnel de fogo aqui, assim. Pessoas emocionais quebram princípios e alianças. Mical, completamente emocionada. Todo emocionado quebra princípio e aliança. Carente de dinheiro, vai quebrar o princípio. Falta de comunhão dentro de casa, vai buscar fora. Xandão, qual é o antídoto então para a carência? Salmos 1, verso 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Querido, a maior fraqueza espiritual do povo de Deus, sabe o que é? Falta de leitura bíblica. Uma das maiores fraquezas espirituais do povo de Deus, irmão, não é nem com o diabo a luta. É vencer o Netflix. É vencer o Instagram. A luta nem é o diabo está de braço cruzado, falando, não, essa treta nem é minha. Eu estou de boa aqui, estou na bênção. É o diabo falando, estou na bênção. A nossa luta, irmão, ultimamente não é contra mundo espiritual, é contra o Netflix, é contra o celular, é contra a televisão, é contra figurinhas. Aliás, se tiver, chama eu. Trocamos o propósito pela necessidade. Perdemos o senso, gente. E Hebreus capítulo 10 fala o seguinte: tenham plena consciência disso aqui. Cara, abra isso comigo, pelo amor de Deus. Hebreus 10, 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, e ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Gente, aqui é a chave poderosíssima, para eu e você não ter um coração como o de Mical, para eu e você permanecer no Senhor, para eu e você permanecer nas Escrituras, para eu e você permanecer na igreja, para eu e você permanecer na unidade, permanecer no 2 ou mais, permanecer no propósito, na revelação de Deus. Aqui é a chave para nós. Já não, mas você já criticou o mover? Já critiquei, irmão.
já critiquei, já fiquei fora, já fiquei na janela, já quase caí da janela, já quase morri. Eu me lembro que um dia eu fui tomar banho, eu estava quase 6 meses de banco do louvor, me colocaram de banco, e aí, eu rebelde, criticando, fui na porta da casa do Leandro, cara, para falar para ele por que eu estava de banco, queria saber, queria discutir com ele. 3 vezes eu fui na porta da casa do Leandro, ele mandou falar que ele não estava, que ele estava no banho. Era muita humilhação, irmão, é tipo Naamã chegando lá para falar com o profeta, nem saiu de casa para falar com o Naamã. Eu falava assim, Lilian, mas eu estou escutando a voz do seu pai. Acha, ele está entrando no banho e não quer falar com você não. Falei, então tá bom. Cara, um dia eu fui tomar um banho antes de ir para o culto. Aí começou a tocar uma música do Júlio de Oliveira chamada Terra Seca. Essa terra seca sou eu, a terra seca está aqui. Ele começa a falar, faz a chuva vir de novo. Molha essa terra, encharca, para que as lágrimas venham de novo. Cara, é uma música muito forte, chama Terra Seca, do Júlio de Oliveira. Eu me lembro que eu caí no banho, no chão, comecei a chorar. Eu falei, Deus, eu sou esse cara mesmo. E Xandão, como que eu saio desse lugar? Querido, semana retrasada eu falei de noite, acho que eu não falei de manhã. Como que eu saio? Um dia perguntaram para Jesus, cara, onde está o seu reino? Jesus disse, vocês não veem? Porque ele está dentro de vós. Então o que nós perdemos, querido, não está aqui fora, o que nós perdemos está aqui dentro. O que nós perdemos não está no ambiente do culto, o que nós perdemos está dentro do nosso coração. E como que eu volto, Xandão? Pega a escritura, começa a ler, e a Bíblia diz que aquela mulher, quando iluminou a casa, achou a dracma perdida, então ela chama todas as amigas e celebra, porque ela recuperou. Querido, é você iluminar o seu coração à luz das escrituras, e procurar aqui dentro que você perdeu. E a hora que você achar, irmão, você não perder mais, mas você comunicar às pessoas, eu não queimava, mas agora eu estou queimando. Eu não estava bem, mas agora eu estou. Eu não entendi o meu propósito, mas agora eu estou entendendo. É você achar de volta. E eu quero encerrar. Se o louvor puder me ajudar aí, João capítulo 15, verso 1. Diga para o seu irmão, Deus não deseja uma igreja mical, mas uma igreja que frutifica, que adora, que celebra, que vive. João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Gente, aqui entra uma parada dos evangélicos que ninguém entende. Quando o pastor ou o líder está podando alguém, ele não está querendo ferrar a vida de ninguém e colocar a pessoa de banco. As pessoas acham que a poda é você não servir mais para nada. A Bíblia está garantindo que quando Jesus está podando você, é para que dê mais fruto ainda. Não é para colocar você de banco e você nunca mais fazer nada. Não, irmão, é para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tem falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Vai virar festa caipira aqui da igreja. Verso 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e serão concedidos. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto, e assim serão meus discípulos. Querido, se tem uma marca de um discípulo que a Bíblia está dizendo aqui, é você frutificar nele. Eu não sei para quem entende de roça aí, quem entende de enxerto. Você que já foi no mato e já viu como que é feito um enxerto. Eu tive a oportunidade de ver isso já. O enxerto, querido, você pega uma árvore e ela cai um raminho. Então, para esse ramo voltar a ter vida, para esse ramo voltar a crescer e frutificar, é feito um enxerto. E como que isso é feito? Então eles pegam uma árvore, eles fazem um corte na árvore, eles machucam aquela árvore. E quando fazem aquele corte ali, eles rasgam a lateral, seja o lugar que for o galho, eu não sei, qualquer lugar ali. Eles fazem um rasgo, eles machucam aquela árvore. Então pega aquele raminho e coloca dentro daquele machucado, e ali eles fecham aquele machucado com aquele raminho dentro. À medida que o machucado daquela árvore vai cicatrizando e sendo restaurado, vai prendendo o ramo dentro. Então o ramo vai crescendo junto com a árvore novamente.
E o fruto no tempo certo vai aparecendo. A Bíblia está dizendo de uma videira verdadeira. Quem é? Cristo, que foi ferido. E quem é os raminhos? Cristo é ferido, os raminhos nós é enxertado. E à medida que a ferida vai sendo cicatrizada e nós vamos sendo enxertados, vamos crescendo em graça, sabedoria e os frutos vão aparecendo novamente. Jesus está chamando eu e você poderosamente para frutificarmos nele. Querido, só quem reconhece a incapacidade, só quem reconhece a escassez, pode ser colocado na videira, ser enxertado e frutificar novamente. Paulo diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Estamos em processo de obra ainda, irmão. Estamos em processo de crescimento ainda. Tem muita coisa maravilhosa e muita coisa incrível e linda para começar a vivermos aqui ainda. Se nós experimentamos de lá para cá, irmão, foi muita coisa legal. Mas vejam, estou fazendo uma coisa nova, vocês não a percebem? O reino de Deus está em movimento. Então, querido, eu e você precisamos decidir o tipo de mensagem que a gente quer. A gente quer a mensagem evangélica ou a gente quer a mensagem do evangelho? Qual o tipo de mensagem que você precisamos? Então, Lucas 13, o desejo de Deus, irmão, não é arrancar ninguém, mas é frutificar. Lucas 13, 6, e eu encerro. Então contou essa parábola: um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto aqui em Curitiba, nessa figueira, e não acho. Corte-a, por que deixá-la ocupar a terra? Está servindo para nada, só existe, é um átomo no espaço. Corta, arranca isso aí daí, só está atrapalhando nós, faz nem sombra mais para nada. O homem respondeu: Senhor, deixe-me a pôr mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Talvez dê fruto no futuro, caso contrário, corte-a. Sabe o que é isso, irmão? Graça escandalosa. Graça escandalosa. Nem era para nós estar aqui, irmão, mas a Bíblia diz, se eu não me engano, em Salmo 40, esse livro fala a meu respeito: eu irei. Está escrito lá em Salmo 40. Querido, alguém foi destituído da glória de Deus, nós. Deus falou: não, mano, então vamos ter que exterminar o povo. Não, mas um disse: eu vou. Eu me torno o sacrifício. Isso é graça escandalosa. É alguém chegar: pô, mas o cara ali está com a gente, não frutifica, não muda de vida, o casamento está zoado, não prospera, não faz nada. E a prosperidade não tem a ver só com dinheiro, não. Nada acontece. Espera aí. Esses dias falaram assim para mim: cara, tem um cara que está assim, assim, assado. Eu falei: tá, a gente está sendo um monte de líder aqui, mas quem daqui está pronto para ser pai desse jovem? A Bíblia diz que tem muitos líderes, irmão, falta paternidade espiritual. E o caos da terra, irmão, é a falta de paternidade espiritual. E eu falei para esses meus amigos: beleza, vocês estão tudo líder aqui, quem de vocês vai se tornar a paternidade desse jovem e vai ajudar ele? Quem que vai pegar esse jovem, colocar na mesa, enxertar ele na videira para que ele dê fruto? Quem que vai pegar esse jovem, vai cavar do lado, tirar tudo que está sufocando a raiz, tirar todo o medo, o trauma, o caos que ele carrega, fazer com que a raiz respire, fazer com que a raiz agora tenha a luz do sol batendo, e o ano que vem, se não frutificar, a gente pensa, mas dá mais um ano ainda para frutificar no Senhor. Querido, isso é graça, isso é uma igreja e família espiritual. Não estamos aqui para podar e cortar a cabeça de ninguém, irmão. Estamos aqui para restaurá-las, para fazer com que elas sejam também enxertadas na videira, para que assim Cristo faça através dele frutos, e frutos que permaneçam em nome de Jesus. O que Jesus espera de nós, irmão, é permanecer, não na janela, não criticando e também não gerando mais nada. Mas o que Cristo espera é continuar enxertado nele, para que a gente continue avançando aqui de glória em glória, marchando alegre, felizes, como um cântico novo em nossos lábios. E talvez você está de manhã e fala: Xandão, a minha vida está um caos. Querido, mas se você já está aqui, as estruturas já foram abaladas. Se você está nessa manhã, as estruturas já foram abaladas. Você já começou a caminhar, você já não é mais o mesmo. Você pode ter entrado aqui arrebentado, mas até o final de segundo você já não é mais o mesmo. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra entrou dentro de você.
Você está sendo convidado a sair da janela, a parar de criticar, para que o Senhor não deixe você estéril, mas faça você frutificar. E se você está aqui, irmão, você é a novidade de Deus dentro da sua casa. Você é a novidade de vida dentro do seu trabalho, dentro lá da sua família, com seus irmãos, com seus amigos. Se você está aqui, irmão, você já não é mais o mesmo. Você já deu um passo para a mudança. Amém.